As mudanças de liderança são incontornáveis e trazem consigo a oportunidade de recomeços e de continuidade de projetos. A gestão de agrupamentos de escolas é uma tarefa multifacetada de gestão de processos, recursos humanos e físicos e, acima de tudo, a nobre ação de pensar a escola. Temos hoje o prazer de conversar com o recém-eleito diretor do agrupamento de escolas Diogo Cão, professor Armando Félix, com quem abordaremos temas como o seu projeto de intervenção, as próximas atividades previstas e a relação com os encarregados de educação. Venha connosco neste 17º episódio, a nova direção do agrupamento de escolas Diogo Cão, projetos de continuidade e futuro. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 17º programa da segunda temporada, vamos conversar com o professor Armando Félix, diretor do agrupamento de escolas Diogo Cão. Antes de mais, agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco no nosso programa de Mãos Dadas. Boa tarde. E gostaríamos que nos falasse um pouco de si, em termos pessoais e profissionais, para os nossos ouvintes o conhecerem. Sem dúvida, posso falar um bocadinho do meu percurso. Portanto, eu, a nível académico, sou formado na área das línguas, mais propriamente nas clássicas. Eu sou de português, latim e grego, fiz o meu percurso na Universidade de Aveiro e iniciei depois o meu estágio ali bem perto de Aveiro, em Albergaria, e posteriormente percorri várias escolas do país e das ilhas, onde gostei muito de lecionar, desde o Alentejo, o Algarve, os Açores. Estive também num agrupamento de escolas TAPE no Porto e posteriormente passei pela Direção Regional de Educação do Norte também, na antiga DREN, e finalmente vim para a Diogo Cão e onde estou neste momento a exercer o cargo de diretor. Anteriormente era adjunto da diretora da direção anterior e tive também aqui cargos ainda no tempo do diretor José Maria Magalhães, em que desempenhei o cargo de coordenador das ofertas formativas, coordenador do gabinete de apoio ao aluno e penso que fui fazendo um percurso aqui na Diogo Cão que me fez conhecer bem melhor a realidade da comunidade em que se insere este agrupamento. E porquê é que o Armando Félix, professor de português, latim e grego, decidiu agora abraçar este projeto na direção do agrupamento de escolas? É assim, portanto, o meu percurso surge e a vontade de dirigir um agrupamento não era de todo um sonho meu, digamos assim. As coisas foram-se proporcionando. Aos poucos fui passando por várias experiências ao nível da gestão da educação. Parte do meu percurso centrou-se quando estive na direção regional dedicado à educação e formação de adultos, em que tive alguma influência na implementação das novas oportunidades no distrito de Vila Real e Bragança, após esta situação tive a oportunidade de inteirar alguns cargos dentro da escola e posteriormente, de forma natural, fui para adjunto da diretora e agora proporcionou-se esta possibilidade de ser diretor. Ora bem, mas antes de embarcar neste novo desafio, também fez parte da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, certo? Exatamente. E o que é que levou consigo dessa experiência? Uma experiência muito enriquecedora. O facto de estar no agrupamento de escolas Diogo Cão
permitiu-me conhecer as dinâmicas do agrupamento. Aliás, um agrupamento com uma realidade bem específica e com um carisma de inclusão. Desde sempre a inclusão esteve presente neste agrupamento, e eu apercebi-me desta inclusão quando da minha passagem pela Associação de Pais. Aí eu consegui ter e lidar com a realidade que era cada uma das especificidades dos nossos encarregados de educação, dos nossos alunos, as dificuldades que eventualmente alguns destes alunos apresentavam, em alguns pais, quer do meio rural, quer do meio urbano, e isso permitiu-me, sem dúvida, conhecer mais por dentro o agrupamento e estar agora com algum know-how, digamos assim, para tentar sempre dar continuidade a esta inclusão que caracteriza este agrupamento TAPE. Neste momento precisávamos que nos fizesse uma pequena caracterização do agrupamento de escolas de Ocão e também que nos falasse um bocadinho da sua equipa diretiva. Muito bem. O agrupamento de escolas de Ocão é um agrupamento enorme. Tem, neste momento, 2.200, à volta de 2.280 alunos, divididos entre pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. É um agrupamento que é caracterizado também por um número significativo de alunos, de professores, dado o número de crianças e alunos que temos. Portanto, somos à volta de 280 professores também no agrupamento, divididos ainda, e ao contrário do que possa parecer, nós temos ainda 18 estabelecimentos de ensino, ou seja, é um agrupamento disperso, o que faz com que ainda hoje nós temos que ter aqui algumas dinâmicas que em alguns concelhos ou em escolas não agrupadas, digamos assim, não necessitam, porque estão todos eles agrupados no mesmo edifício. Neste momento nós temos ainda 18 escolas, escolas que têm vindo a melhorar as suas condições físicas, e ainda bem, permitindo-nos aqui dar uma resposta mais adequada aos alunos, essencialmente, e aos próprios pais e encarregados de educação, mas que, portanto, dada a sua dimensão, nos obriga aqui a umas dinâmicas muito mais significativas e que precisam de muito maior disponibilidade, quer por parte dos professores, quer pela parte da equipa diretiva que está neste momento no agrupamento. A minha equipa de direção, somos 5 elementos. Não sei se querem o nome desses elementos, não sei se será benéfico. Se entender pertinente para os nossos ouvintes, esteja à vontade. Ok, pronto. Portanto, há o diretor, o subdiretor, não é? Que é o professor Licínio, e depois constituída também por 3 adjuntos. Uma adjunta que está mais direcionada para o segundo e terceiro ciclo, ensino especial, isto tudo de forma geral, não é? Não vou também agora esmiuçar tudo, mas de forma geral. Portanto, ligada mais à parte pedagógica, segundo e terceiro ciclo e o ensino especial, e todas essas dinâmicas, também relacionadas com o TAPE e a parte pedagógica do TAPE. Depois está outro colega, o professor Carlos Taveira, que já vinha da direção anterior também, que estava comigo, que ficou com a parte financeira e com os serviços administrativos, digamos assim, a parte de inovação, e também a parte de financeira do TAPE. E a professora Júlia Loureiro, que está com a área do primeiro ciclo, as bibliotecas e todos os alunos do primeiro ciclo. O subdiretor acabou por ficar, portanto, comigo também na área do pré-escolar, com a gestão do pré-escolar e com todos os alunos e toda a dinâmica dos alunos, e que caracterizam, portanto, a parte de apoio aos alunos e às famílias, digamos assim.
Muito bem. Ora, relativamente agora, a nossa pergunta seguinte é qual é o projeto educativo que preconiza para o agrupamento de escolas de Ocão? Sim. Exatamente. Para os nossos ouvintes poderem vislumbrar aqui. Digamos que neste momento, e aquilo que eu apresentei quando da minha candidatura foi o projeto de intervenção. E claro que o meu projeto de intervenção tem algumas das linhas gerais que irão pautar aquilo que é o projeto educativo. Como sabem, o projeto educativo, após a minha tomada de posse, vamos ter que o construir, portanto está em construção. Há uma equipa que está a trabalhar nessa área, com elementos da direção e outros elementos da escola, dos professores, outros professores e funcionários, digamos assim, e que está em construção. Claro que é assim, e eu no projeto de intervenção fiz questão de centrá-lo em 2 eixos significativos. E que advém um bocadinho daquilo que é fruto destes últimos 2 anos, que não foram fáceis para ninguém, embora, claro, como em tudo, para muitos foi dificuldade, para outros foi oportunidade, e nós verificamos isso no dia-a-dia e nas realidades. Agora, portanto, eu centrei em 2 eixos significativos, 2 eixos que se centram essencialmente nesta situação, que foi o eixo relativo à recuperação das aprendizagens e o eixo da digitalização. Portanto, a recuperação das aprendizagens é, sem dúvida, uma das dificuldades que nós todos, pais, encarregados de educação, professores, alunos, nos vamos debater nos próximos tempos. E quando eu falo em recuperação das aprendizagens resultantes da pandemia, falo não só na parte daquilo que é o currículo propriamente dito, lançado por cada uma das áreas disciplinares, mas também a recuperação na área psicológica e afetiva dos nossos alunos, porque sem dúvida que eles perderam em muito esta parte do relacionamento, esta dificuldade de eles próprios com o relacionamento que era habitual resolverem as próprias dificuldades, ficou um bocadinho aquém daquilo que eram as expectativas, porque todos tinham a dificuldade que tinham que estar afastados, tinham que estar de máscara, ou seja, todas as brincadeiras que habitualmente caracterizam uma criança, um aluno jovem, deixaram de existir. Eu estou a ver, por exemplo, um funcionário a perguntar: mas professor, agora já podem usar bolas na escola ou não? E eu digo assim: o Ministério ainda não nos deu mais nenhumas orientações. Então, mas podem usar bolas ou não? O Ministério ainda não nos deu nenhumas orientações. É aquilo que eu digo. Claro que eu gostava de dizer, claro que podem, mas não o posso fazer. Portanto, eu acho que aqui é preciso trabalhar estas áreas. E sem dúvida que vou centrar parte do meu projeto nesta parte da intervenção, da partilha, dos alunos se relacionarem a direcionar os psicólogos, o próprio animador sociocultural que temos através do TAPE, com dinâmicas de atividades de grupo e de partilha e de contacto, porque acho que neste momento é essencial também nesta possibilidade. Claro que iremos aproveitar também para a recuperação das aprendizagens essenciais inscritas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, os critérios e os conteúdos inscritos nos currículos de cada uma das disciplinas. Claro que iremos trabalhar, claro que iremos aproveitar dentro daquilo que é o PRR, o programa lançado pelo Ministério da Educação, Escola 21-23, onde já temos algumas atividades implementadas que vieram completar aquilo que era o TAPE. Portanto, o TAPE, nós somos uma escola de território educativo de intervenção prioritária, como sabem, e que temos algumas ações que nos permitem combater aqui o insucesso escolar, daí os
eu atrevo-me a dizer, excelentes resultados que temos tido ultimamente, fruto também destes últimos anos todos em que estamos no TAPE, em que temos atividades significativas inscritas que nos permitem também trabalhar algumas das dificuldades de alguns alunos, apresentadas por alguns alunos em determinadas disciplinas-chave, e que temos apostado também significativamente nisso. Mas claro que iremos também aproveitar aqui o Escola em 21-23 para alocar mais recursos, mais atividades específicas de cada uma das áreas disciplinares para combater esta situação da recuperação das aprendizagens que fazem parte então do eixo 1 do meu projeto de intervenção. Relativamente à digitalização... Deixe-me só perguntar-lhe em relação Sim. à recuperação das aprendizagens. Temos já noção do verdadeiro impacto que teve a pandemia nas nossas crianças e também nos nossos professores? Haverá alguma métrica, digamos assim, ou alguma sensação que já tenhamos no terreno das dificuldades que trouxe? É assim, as dificuldades são difíceis de medir, não é? Sem dúvida que o Estado, consciente que há, sem dúvida, algumas situações que foram muito difíceis nestes últimos 2 anos em termos de aprendizagem, e nós, quando falamos nisso, falamos, claro que nem todos os alunos perderam da mesma forma. O que é que nós verificamos? Claro que o programa vai em todo sentido, mas nós verificamos, por exemplo, entre aspas, e nós neste momento estamos... já falam numa 6ª vaga de pandemia, sem dúvida que há muitos casos, ainda hoje em conversa com outros diretores numa reunião que tivemos, dizem todos, quase que não há nenhuma turma que não tenha um professor ou um aluno, portanto temos muita gente com Covid, embora as escolas continuem abertas e a andar, e ainda bem, mas no tempo em que tivemos confinamentos, por azar, alguns dos miúdos, vamos falar por azar, passa a expressão, alguns dos miúdos perderam mais de 3, 4 meses de aulas. Isto porquê? Ou era porque a turma estava confinada e tinham que estar confinados, e quando falo em aulas, é em aulas presenciais, porque o digital nós tivemos sempre desde o primeiro momento a trabalhar afincadamente para que nenhum dos alunos ficasse para trás. Sem dúvida, pode haver um caso ou outro, mas tentamos sempre minimizar essa situação, até porque tínhamos muitos recursos digitais para emprestar, dado também sermos escola TAPE e termos adquirido esses equipamentos ainda antes, muito antes da pandemia, noutro projeto que nós temos na escola, mas que sem dúvida que houve miúdos que perderam muitas aulas. Claro que não foram todas seguidas, mas, ou seja, nós estivemos confinados em 2019-20 quase meio ano de aulas, não é? Depois voltamos à escola, fechavam turmas, algumas turmas fechavam às vezes quase um mês seguido, porque aparecia um caso, iam todos, e aparecia logo a seguir outro caso, iam todos novamente. Outros porque ficavam os pais e tinham que ficar em casa 15 dias e depois ficava o irmão, eram mais 15. Portanto, e foi... Há meninos que, sem dúvida, tiveram uma perda aqui significativa, muito significativa, relativo não só à parte académica, mas também à parte do relacionamento e da afetividade dos colegas. E nós, neste terceiro período, já fizemos uma abertura significativa da escola, claro que mantendo as regras da DGS, até porque, como eu disse há pouco, não há ainda indicações para uma abertura maior, mas claro que já fizemos uma abertura do bar, ainda que de forma controlada, os almoços continuam a ser também em bolha, mas em que já permitimos que os miúdos consigam perceber que a escola não era o quão fechada eles a viram nestes 2 anos, porque há meninos que entraram no 5º ano e eu, por exemplo, tínhamos, já na direção anterior a ser a diretora, tinha renovado o polivalente precisamente no Natal anterior em que fechou a escola. Ou seja, há meninos
que não viram sequer, entraram no 5º ano e não tinham visto o polivalente renovado, por exemplo. Portanto, e foram situações que foram marcando os meninos, e eles agora estão todos contentes e todos alegres, e vão conhecendo outras realidades que é a escola propriamente dita, com esta ligação e com esta afetividade que a caracteriza também. Espero que gradualmente a gente consiga ir caminhando para uma certa normalidade. Exatamente. Mais normal. Exatamente. Agora, o professor estava a falar do projeto de intervenção e estava-se a referir ao segundo eixo. Exatamente. Digitalização. Sim. Pode-nos esclarecer um bocadinho? Ao nível da digitalização, claro que nós, já na direção anterior, iniciamos digamos assim, esta área do digital, até porque com o TAPE, com um programa específico e com um projeto que nos candidatamos ao nível do TAPE, porque tivemos a oportunidade de o fazer, montamos uma sala do futuro. E a sala do futuro, também designada como sala STEAM, e isto mais internacional e a nível europeu, que significa Science, Technology, Matemática and Art, através desses fundos nós implementamos na escola uma sala com 5 espaços distintos. Esses espaços permitem que dentro da sala de aula o professor possa ter acesso a certas determinadas atividades que numa sala dita regular não tem. Claro que isto é só uma sala, e quando digamos assim, mas pôs uma sala, mas isso é só uma sala. Essa sala foi preparada, quer o espaço físico, claro que o espaço físico da sala do futuro é diferente, os meninos gostam de ir lá, os que já foram, claro que ainda não tivemos tempo de ir em todos, aliás a sala foi inaugurada em setembro passado, e estamos agora a apostar dentro daquilo que é a área do digital, estamos a apostar para que se consiga aqui renovar, digamos assim, a sala de aula propriamente dita. Ou seja, usarmos as novas tecnologias não para termos mais uma ferramenta, mas sim para usá-la para cativar os alunos. Ou seja, para que os alunos percebam que é possível dar uma aula de forma diferente. As matérias serão as mesmas, os currículos são os que estão estabelecidos para todos a nível nacional, mas o professor tem ali uma ferramenta que pode trabalhar. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de, e a sala permite isto, não a sala física, mas sim a sala STEAM, permite que o professor da sala número 5, que não tem nada a ver com a sala do futuro, pegue nas caixinhas da realidade virtual, não é? E leva para a sala 5. E lá dá uma aula totalmente diferente, não é? Com a realidade virtual. Claro que os miúdos gostam destas atividades, claro que não podem ser todos os dias que se usam estas ferramentas, porque o ensino tradicional é preciso. E são muitos alunos também, não é? E são muitos alunos, exatamente. Embora nós tenhamos adquirido equipamentos em forma significativa. Nós neste momento também já temos, e como eu disse há pouco, quando caracterizei o agrupamento, nós temos muitas escolas na periferia e na parte urbana e fora da escola sede, digamos assim. Já tivemos este ano um professor do primeiro ciclo a trabalhar com um robô que adquirimos específico, trabalhando a parte dos algoritmos para o primeiro ciclo. E esse projeto já avançou, portanto, durante todo o ano já passou por muitas turmas do primeiro ciclo, ainda não conseguimos chegar a todas, mas já passou por muitas turmas do primeiro ciclo. Os primeiros professores, os quais foram tendo formação e que são mais curiosos, digamos assim, e que, enquanto direção, aproveitamos, já estão e já começamos a dar formação a outros professores, nomeadamente professores do primeiro ciclo, e também já fizemos uma formação de um robô específico que temos para o pré-escolar e já está para ser implementado. Portanto, são situações que nós, quando falamos aqui em sala do futuro, não vamos ficar
cingidos a um espaço físico, que é uma sala muito bonita, em que tem um mobiliário totalmente diferente, em que todo o mobiliário que está lá dentro tem rodinhas para mudar automaticamente em 5 minutos, dá para mudar o formato todo. Isto é muito interessante para os meninos, Agora, vamos pensar sempre nela como algo que nos permite o quê? Que nos permite sair portas físicas e que vai ser sempre trabalhado em todo o agrupamento. Muito bem. Sim, senhor. É muito importante essa expansão para além da escola sede, levar às outras escolas. Exatamente. Relativamente aos alunos do terceiro ciclo, que projetos tem a escola especificamente para os atrair e para poderem continuar a permanecer na escola Diogo Cão? Exatamente. O terceiro ciclo, sem dúvida que temos especificamente trabalhado nele nos últimos anos. Nós temos, ao nível do TAPE, a possibilidade de, no terceiro ciclo, os alunos terem turmas mais reduzidas. Temos a possibilidade de ter dentro do terceiro ciclo chamados ninhos pedagógicos, que está inscrito dentro do plano de melhoria TAPE, que são dentro de uma turma de 20 alunos, havendo 5 ou 6 alunos que apresentam algumas dificuldades, e esses alunos saem para outra sala com um professor, onde irão trabalhar o português e a matemática com o mesmo currículo, com as mesmas aulas, exatamente, apenas com estratégias diferentes. O que é que isto permite? Nós podíamos pensar assim, ou seja, estão aqui a fazer um programa para ajudar aqueles que têm mais dificuldade. Não. Ao ajudarmos estes que têm mais dificuldade, vamos permitir à restante turma que possa avançar, assim o professor entenda avançar. Ou seja, trabalhamos quer os alunos que apresentam mais dificuldades, quer aqueles que apresentam mais aptidões para poderem trabalhar quer mais conteúdos, quer inclusive dentro dos mesmos conteúdos fazer mais exercícios e ter outras experiências que eventualmente o professor não conseguiria ter se tivesse a turma mais heterogénea. Ou seja, vamos ter aqui 2 grupos muito mais homogéneos, onde o trabalho vai ser adaptado a cada um deles, vai permitir aos 2 grupos terem melhor e maior sucesso. Sim, sem dúvida. Muito bem. Portanto, essa é uma estratégia. Temos também, portanto, um animador sociocultural, não é? Que vai desenvolvendo atividades quer no primeiro ciclo, quer também trabalhando diretamente com o terceiro ciclo. Aliás, ele vai trabalhando com todo o terceiro ciclo. Dentro daquilo que é o gabinete de apoio ao aluno, nós temos também um trabalho muito específico, porque apresentamos às vezes alguns alunos no terceiro ciclo com mais dificuldades ou com uma outra necessidade de acompanhamento por parte de um técnico superior em diferentes áreas, e nós conseguimos de imediato dar resposta, permitindo precisamente que haja neste momento na escola uma situação de calma, de tranquilidade, e que permite dizer que na verdade é uma escola que está totalmente consistente, segura, porque temos os técnicos superiores através do programa TAPE que estão a trabalhar diretamente com as famílias, como assistente social, temos 2 psicólogos, temos um professor que é coordenador do gabinete de apoio ao aluno, que está constantemente em ligação com estes técnicos e com os diretores de turma de imediato. Portanto, ou seja, os alunos têm um acompanhamento pormenorizado, e os alunos de terceiro ciclo têm um acompanhamento muito pormenorizado daquilo que são as dificuldades que possam surgir eventualmente. Claro que todos os outros, primeiro, segundo, terceiro ciclo, também usufruem deste gabinete de apoio ao aluno e dos técnicos superiores que temos. Claro que gostávamos de ter mais, sem dúvida, não é? Mas se calhar dentro do nosso quadro somos a única escola de Vila Real que tem um assistente social, que tem 2 psicólogos, que tem um animador sociocultural ao dispor dos alunos, porque na verdade dentro destes últimos 9, 10 anos foi uma aposta significativa, e que neste momento é um trabalho consistente e conciso, e não é já uma experimentação. E com resultados efetivos. E nós verificamos isso.
nessa área. Verificamos isso também nos ninhos pedagógicos da área de português e da matemática, que acontecem em todas as turmas do terceiro ciclo, que necessitam. Claro que os professores no início do ano fazem a análise dos resultados dos alunos, fazem o diagnóstico, e se verificarmos que a turma não precisa de um ninho pedagógico, não tem, não é? Nós tivemos uma turma ano passado a terminar, que ficou connosco até ao 9º ano, aliás, estava connosco desde o 5º, vieram do PAG, ficaram connosco no 5º ano, 6º, e depois permaneceram até ao 9º ano. E essa turma não necessitou de um ninho pedagógico, por exemplo, na área da matemática. Não tem. Portanto, ou seja, esta possibilidade de nós termos estes recursos é uma mais-valia, porque se nós necessitamos, nós temos ali, e se nós não necessitamos, ok, vamos desviar para o outro lado, até porque também aplicamos ninhos pedagógicos ao 2º ciclo. Aliás, nós começamos a trabalhar na prevenção e não na remediação. Por isso temos, ao contrário do que eventualmente a certa altura se pensava, muitas escolas iriam trabalhar, por exemplo, o 9º ano porque vai ter exames. Ora, se vai trabalhar o 9º já não chega. Ou seja, se começarmos no 7º, no 8º, no 9º já vamos ter resultados desse trabalho a montante, não é? Portanto, daí termos resultados significativos. Aliás, esta parte dos ninhos pedagógicos e do Mais Turma é outro programa que nós aplicamos no terceiro ciclo, que é mais ou menos a mesma coisa, apenas muda que é 3 turmas com 3 grupos distintos. Já foi alvo de um estudo europeu. Eu até fui, na altura, porque foi coordenador TAPE também na direção anterior, fui apresentá-lo à Universidade do Minho num congresso, e foi alvo de estudo através da Universidade de Trás-os-Montes, Universidade do Minho, em parceria, e pediram-me para apresentar esse projeto, que tem tido bons resultados e sem dúvida que ainda continua em estudo. Muito bem. Agora necessitávamos, e os nossos ouvintes gostariam também de que nos falasse um bocadinho sobre projetos, clubes, dinâmicas e parcerias que mais distinguem o agrupamento de escolas de Ocão e quais é que gostaria de realçar? Vá. Exatamente. É assim, portanto, um dos projetos que nós temos, que acabei de falar, é sem dúvida o Gabinete de Apoio ao Aluno, que nos tem dado uma mais-valia e que já falei sobre ele. Depois temos outro projeto muito significativo e que dá resposta às famílias, porque sem dúvida que cada vez mais as famílias têm os seus trabalhos, têm os seus afazeres e nem sempre conseguem dar o apoio total e ficar com os meninos quando o horário não tem componente letiva, não é? E então nós temos o projeto Fico na Escola, ou seja, todos os alunos que necessitam de ficar na escola, independentemente de terem atividade letiva, ou seja, terem aulas ou não, imaginando que no horário tem 2 tardes livres ou 3 tardes livres, os meninos podem ficar na escola. E os pais podem continuar. E os pais podem continuar nos seus trabalhos, nas suas atividades. Exatamente. E os alunos estão ali acompanhados sempre por professores e funcionários. Este projeto Fico na Escola está também todo ele interligado com outros projetos, mas trabalha essencialmente com o Ecoescolas. E ao longo do ano vão tendo diversas atividades e várias dinâmicas. Eles têm atividades de desporto, porque têm professores de desporto em certas determinadas horas. Eles têm a parte da horta quando assim o permite, e nesta altura tem sido favorável, portanto já trataram da horta. Tem uma parte das ervas aromáticas que fizemos em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real, entre outras atividades. Portanto, ou seja, os alunos estão sempre acompanhados. Este ano tivemos um número muito significativo de alunos inscritos nestas atividades. Tivemos que, quer de manhã, quer de tarde, abrir a tempo inteiro essa sala, e ela está ocupada com professores e funcionários desde as 8 da manhã até às 6 da tarde.
ininterruptamente, onde, para além de quando o tempo não o permite para estar no exterior, eles têm atividades de culinária, têm atividades de ciências, têm experiências em certas determinadas áreas com professores das ciências. Portanto, tem sido sem dúvida uma mais-valia este projeto do Fico na Escola. Claro que nós pretendemos que este projeto do Fico na Escola depois articule com outros diferentes projetos e atividades. Nós temos na escola também, que esteve parado nestes últimos 2 anos, infelizmente, também conseguimos através do TAPE adquirir instrumentos de sopro em número suficiente para constituir uma banda de música, uma banda musical, digamos assim, e com trompetes, com trombas, com saxofones, etc. Portanto, é uma das atividades que eu quero reatar já no próximo ano, porque até agora não tem sido possível devido ao facto do sopro e de passarem os instrumentos uns aos outros. Portanto, com a pandemia não foi possível, esteve mesmo encerrado. É um investimento muito significativo, acima dos 200 mil euros, portanto, que nós já investimos há 3 anos atrás, ou 4, que já foi uma realidade. Aliás, já fizemos dentro daquilo que é o complemento de expressão artística, que é uma das áreas disciplinares que faz parte do currículo do segundo ciclo. Fizemos já uma atividade com estes instrumentos, portanto nós vamos querer reativar, porque é interessante esta formação integral dos alunos e nós apostamos nisso. Para além disso, temos também, e dentro deste programa da música, portanto, a Plus Band é a parte dos instrumentos de sopro, Plus Band, e depois temos o projeto Play Art, que é também professores de música que nos seus tempos de artigo 79, portanto na compra introdução leitiva, trabalham não só com os instrumentos de sopro, mas com outros instrumentos musicais como bateria, piano, guitarra, viola. Portanto, são situações que nos últimos 2 anos os nossos alunos, e alguns deles de 5º e de 6º, não conhecem, porque na verdade não têm sido tão trabalhados como isso. Neste último ano, dada a abertura desde o Natal, já houve um ou outro menino, embora de forma individual, quando por exemplo tínhamos 4 ou 5 meninos a tocar a guitarra, neste momento temos 2, um em cada ponta da sala, o professor na outra, portanto, fruto da pandemia, não é? Mas que já está a ser trabalhado novamente e que no próximo ano com certeza que será uma realidade, esperamos nós, como disse aí há pouco, voltar à normalidade possível. E desejada. Em relação aos encarregados de educação, como é que vê a participação dos mesmos na vida escolar dos seus filhos e educandos, e como é que esta participação pode ser melhorada, potenciada? Exatamente. Dentro da escola? Nós, ao nível da participação dos pais encarregados de educação, temos uma vantagem, e nós às vezes discutimos isso, embora isto possa ser alvo de uma discussão que nos levava aqui a um debate, digamos assim, de um dia ou 2, que é o facto de, claro que a participação dos pais encarregados de educação no pré-escolar é muito significativa, no primeiro ciclo é muito significativa, no segundo ciclo começa a diminuir um bocadinho, mas ainda é bastante significativa, embora haja um ou outro às vezes que devia estar mais presente e não está, e à medida que vamos avançando, terceiro ciclo, secundário, essa participação vai diminuindo. Claro que os meninos vão ficando com mais autonomia, isso é bom, mas sem dúvida que essa participação por vezes não é o desejável. Isto porquê? Porque sem dúvida que uma escola hoje que esteja fechada naquilo que era o tradicional, digamos assim, de há uns anos atrás, não avança, digamos assim. Nós, enquanto escola TAPE, temos esta vantagem, digamos assim, de ter certas determinadas dinâmicas e, como eu disse, por exemplo, o facto de termos um animador sociocultural permite-nos que haja certas determinadas atividades para trazer os pais à escola. Claro que às vezes nós pensamos assim, ok, é mais uma festinha da escola,
Está-se a referir ao dia de... como é que é? Ao dia de Ocão. Ao dia de Ocão. Não só. Está-se a aproximar. Está-se a aproximar. Já agora, quando é que vai ser para os nossos ouvintes tomarem conhecimento, quando é que vai ser o dia de Ocão? O dia de Ocão é no dia 28 de maio. Muito bem. Mas podemos falar nele já ou falamos daqui a bocadinho? Não, quando quiser. Pronto, o dia de Ocão é um dia que foi instituído já pela diretora anterior, em que nesse dia abrimos a escola ao meio e à comunidade e essencialmente aos nossos alunos, pais e encarregados de educação. É precisamente para juntarmos todos os pais, desde o pré-escolar ao 9º ano, num mesmo local, porque, dada a dispersão, nem sempre conhecemos a realidade uns dos outros, e então nós conseguimos nesse dia colocar na escola sede todos os grupos disciplinares. Quando eu falo em grupo disciplinar, estou a falar o grupo dos professores do primeiro ciclo, o grupo dos professores do segundo ciclo, terceiro ciclo, e esses professores, ao nível das suas dinâmicas e do trabalho que têm desenvolvido com os seus alunos, vão mostrar aquilo que melhor fazem ao longo do ano. E fazem exposições e fazem espetáculos. Há um espaço em que há um palco central onde é que são desenvolvidas as atividades que os professores ao longo do ano foram preparando com os meninos ou com os alunos ou com os jovens, falando dos vários ciclos de ensino e das várias fases em que eles passam, e temos espetáculos dos meninos do pré-escolar com danças, com teatros do primeiro ciclo, e do segundo e terceiro ciclo, portanto, com as diversas atividades. Depois, os professores de cada uma das áreas disciplinares montam também as suas exposições, as suas atividades, abrimos também à comunidade, temos a Escola Fixa de Trânsito também a fazer o seu trabalho na educação rodoviária, e muitas outras atividades. Temos os nossos professores de música também a dar um cheirinho do seu trabalho. Temos o grupo coral Sottovoce, que é o grupo coral do agrupamento de escolas de Ocão, onde é que participam também pais e professores e funcionários, que também irá portanto apresentar algum do seu trabalho. É sem dúvida um dia de festa. Haverá uma caminhada, estamos a trabalhar também para que esta caminhada esteja associada ao meio e à comunidade através da Liga Portuguesa contra o Cancro, do qual somos parceiros. Aliás, assinamos há dias as escolas de Vila Real e o município um protocolo com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, iremos trabalhar aqui várias situações e sem dúvida desde já convido todos os encarregados de educação, os professores, os funcionários e todos a empenharem-se neste dia, porque este dia é especial. É especial, sem dúvida que é especial, e é para todos nós. E é um dia marcante, principalmente para os pequeninos que não são da escola dos grandes, o facto de irem aquele dia marca. Exatamente. Eu queria só terminar aqui para fazer a ponte e voltar um bocadinho à chama, a participação dos pais e a sua importância. Exatamente. E nos dizer que é uma escola aberta aos pais. Os Exatamente. pais podem propor atividades, podem... Exatamente. Sem dúvida que iremos trabalhar e no meu projeto de intervenção eu falo um bocadinho sobre isso. Iremos trabalhar no sentido de levar os pais, no caso a partir da Associação de Pais, a participar na construção dos documentos estruturantes, no projeto educativo, no programa TAPE, que terminou, o plano de melhoria terminou em 21, e que este ano foi alargado pelo Ministério da Educação e que já foi anunciado pelo Ministro da Educação, que virá o programa TAPE 4, portanto, e esperemos continuar nós com o TAPE 4 e iremos também pedir a participação dos pais na construção, eventualmente, de alguma atividade que possamos ajustar. Claro que temos a experiência daquilo que está, mas estamos sempre abertos a novas ideias e a novas realidades e, portanto, sempre prontos para ouvir os pais e para enriquecer, digamos assim, aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem e
a construção destes documentos estruturantes do agrupamento. Ora bem, nós estamos a aproximar muito rapidamente do fecho da entrevista. Tínhamos aqui ainda uma série de perguntas, mas para isso este programa tinha que ter 2 horas de duração pelo menos, ou 3, de maneira que vamos encurtar aqui. Muito sucintamente podia explicar aos nossos ouvintes, poderia falar-nos um bocadinho do plano anual de atividades e que alterações, novidades e desafios podem encontrar os nossos educandos e as suas famílias? Exatamente. Resumidamente. O plano anual de atividades é todo ele recheado de atividades propostas por vários departamentos disciplinares, pelos pais encarregados de educação. Aliás, a Associação de Pais também tem propostas algumas atividades para o Plano Anual de Atividades e que temos desenvolvido, e muito bem, a Associação de Pais tem desenvolvido várias ações, nomeadamente ações com os encarregados de educação, que vai desenvolvendo ao longo do ano nas diferentes escolas, mesmo do primeiro ciclo, portanto descentralizando também aqui um bocadinho aquilo que é a escola sede, e muito bem. Temos também algumas propostas de atividades de outras entidades que nos recorrem e que vamos desenvolver. O Plano Anual de Atividades está neste momento num patamar muito significativo, isto porque é todo ele muito cheio, muito rico, com diferentes atividades e com uma diversidade enorme. Para além disso, ele tem um acesso muito rápido, e quem o quiser consultar, basta ir à página do agrupamento, temos o separador Plano Anual de Atividades, e pode consultar todo o Plano Anual de Atividades. Aliás, basta clicar no índice nas atividades e ele automaticamente avança para aquilo que nós entendermos. Portanto, o índice está muito remissivo, está facilitador também para os colegas, e dada a dispersão que nós temos do agrupamento, qualquer um professor de casa consegue fazer a proposta para depois ser aprovada em pedagógico, que são os trâmites normais e legais, mas tudo ele está construído de forma a que facilmente seja visível, se tenha acesso, todas as pessoas possam consultá-lo facilmente. Aliás, a cada mês, tudo o que é extraordinário, porque o Plano Anual de Atividades é um plano muito ativo, porque ele no início do ano é construído na sua globalidade com as atividades propostas para o ano letivo em curso, mas que ao longo do ano vai sendo enriquecido com atividades extraordinárias que vão aparecendo e que vão surgindo e que são de extrema importância a serem aprovadas em pedagógico. E todos os meses, então, também disponível na página do agrupamento, sai a agenda com as atividades extra que estão a decorrer. Muito Exatamente. bem. De uma forma muito sucinta, diga-nos que escola sonha construir com a sua equipa ao longo deste mandato. Isso é uma pergunta um pouco difícil, porque sem dúvida que um sonho de uma escola será em que todos os alunos tivessem, digamos assim, um sucesso extraordinário. Mas eu não pretendo isso. Aquilo que eu pretendo é que os alunos sejam essencialmente felizes, que se sintam bem na escola. Isto é essencial. O essencial é que os alunos se sintam bem na escola e que consigam ir para a escola com alegria e com vontade. Isso para mim é o essencial, é sem dúvida meio caminho. Ou seja, é os alunos perceberem que a escola é-lhes importante e que a felicidade de ir para a escola é mais um dia de alegria. Ora bem, agradecemos desde já. Hoje estivemos connosco de mãos dadas com o diretor do agrupamento de escolas de Ocão numa partilha de ideias, projetos e sonhos para um agrupamento que integra 2.200 alunos do ensino pré-escolar ao 3º ciclo. A escola, para além da função de aquisição de conhecimento e de competências, deve integrar na sua rotina diária e de visão estratégica o bem-estar das crianças e jovens, dos docentes e não docentes e das suas famílias. Ser cidadão é mais do que vem escrito nos manuais.
É saber ser e saber estar, e a escola, como elemento focal do processo educativo, tem um papel determinante na construção dos cidadãos de hoje e de amanhã. Acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.